Pronto, pessoal, estamos gravando. Boa noite. Bom, pessoal, eu espero que tenham tido um bom recesso, tá? Descansado um pouco. Eu consegui descansar um pouco também. Aproveitar um pouco as férias para recuperar as forças e para finalizar o semestre. Espero que vocês também tenham conseguido, tá? Ninguém tenha gripado, ninguém tenha adoecido e que tenham aproveitado as festas e o recesso bem com as famílias de vocês. Então, hoje a gente retoma de onde nós paramos, né? Ainda falando sobre as práticas e as políticas de patrimônio cultural, sempre relacionando a antropologia e os museus. E hoje eu peguei um texto meu, tá? Publicado há 10 anos atrás, publicado em 2012, tá? Esse livro aqui, tá? Patrimônio Cultural, Trajetórias e Conceitos. Foi um livro lançado pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, tá? E esse livro é um capítulo da minha dissertação que eu transformei num artigo, tá? Então, esse capítulo, né, que se é chamado Repensando as representações acerca do patrimônio histórico, olhares sobre o tombamento de uma antiga base de atracação de Zeppelins. Eu espero que vocês tenham baixado, tá? Botei no Ava semana passada. Quem não leu, dê uma lida, é interessante, tá? É um texto interessante, apesar de já ser um pouco antigo, né? 10 anos. Um minuto só para eu fechar a janela. Então, pessoal, como eu ia dizendo, é um texto antigo, mas não datado, tá? 10 anos para cá já se atualizou bastante coisa sobre a literatura de museus, patrimônio cultural. E esse livro, ele é um esforço do grupo de trabalho de museus e patrimônio cultural da Associação Brasileira de Antropologia, tá? Do qual eu faço parte. Entrei recentemente nesse grupo de trabalho, que é um grupo que acompanha, né, a política de patrimônio cultural no Brasil, a política de museus no Brasil, etc. Tá? Então, ele é um texto, pessoal, que eu estou trabalhando dois conceitos assim centrais para a antropologia. Tá? O primeiro conceito de representação. Tá? Representação é um conceito muito importante para a antropologia, porque o que é que o antropólogo faz? Né? Ele dá materialidade, né, às falas dos seus interlocutores de pesquisa. A gente vai a campo, escuta, né, nossos interlocutores de pesquisa, nossos sujeitos de pesquisa, e nós representamos a fala deles, né? Damos materialidade à fala deles através de um texto, tá? Que é o nosso olhar sobre o que eles estão nos dizendo. Então, é uma representação, né? Quando eu vou a campo e entrevisto os meus sujeitos de pesquisa, eu construo uma representação sobre o que eles estão me dizendo, sobre determinado assunto, né? Quando outro antropólogo vai entrevistar esses mesmos sujeitos, esse antropólogo constrói uma outra representação desses sujeitos. Tá? Quando a gente pensa em um museu, por exemplo, um museu, dependendo da pessoa que está organizando os objetos numa exposição, num museu, por exemplo, um museu etnográfico, ele está representando, né, construindo uma representação sobre aqueles objetos. Então, quando eu digo no título Repensando as representações, estou querendo propor que para cada, digamos assim, local reconhecido como um patrimônio, existem diversas representações sobre aquele patrimônio. Tá? Então, é um texto em que eu vou argumentar a ideia de que, para cada patrimônio histórico, existem diversas representações. Por exemplo, quando a gente, né, define que um determinado lugar da cidade vai ser um centro histórico, vão ser produzidas várias representações sobre aquele centro histórico. A representação do poder público, da prefeitura, por exemplo, do IFAM,
ou da instituição responsável pelo patrimônio histórico municipal ou estadual. Vai haver as representações das pessoas que circulam por aquele centro histórico, das pessoas que habitam aquele centro histórico. Então, existem diversas representações sobre um mesmo objeto, uma mesma área, né, central, uma centralidade histórica da cidade. Tá? Na verdade, são 3 conceitos centrais que eu trago só no título: representação, patrimônio histórico, que são aqueles objetos e espaços, né, quando a gente pensa a cidade, que tem uma importância histórica, então patrimônio histórico, e tem uma importância histórica, é um bem histórico da cidade, e o conceito de tombamento, que é um conceito utilizado para esses objetos que fazem parte de uma memória histórica. Né? Cada peça do museu ela é tombada, ela tem um número de registro, ela fica lá registrada. Né? As centralidades históricas, as áreas históricas, elas têm ali como um instrumento para, né, proteger aquela área o tombamento. É o registro que se faz daquela peça ou daquele lugar. Tá? Então, nesse texto, a gente está saindo um pouquinho dos museus, mas pensando os espaços da cidade, né, que adquirem uma importância histórica, né? Uma importância histórica que a gente pode chegar a dizer que eles terminam se transformando, digamos assim, museus a céu aberto. Né? A gente pensa museu a céu aberto, já me vem à cabeça logo Roma. Roma é um museu a céu aberto. Você tem ali os percursos da cidade, você chega no Coliseu, você chega ali no Panteão, que era o templo que Nero fez quando reconstruiu Roma, etc, etc, etc. Então eu trouxe, saindo, né, mais um tema para a gente refletir a relação entre, né, memória, história, museu e patrimônio histórico, cultural. Tá? E eu trouxe esse capítulo porque eu queria apresentar para vocês como se deu o processo de construção, de reconhecimento e de preservação de uma área histórica do Recife, que é uma área histórica conhecida como Campo do Jequiá. Tá? Eu não sei se vocês leram o texto, eu espero que vocês leiam. Né? Quem leu está identificando os nomes. Então, essa área histórica, Campo do Jequiá, era um campo de pouso. Era um campo de pouso dos Zepelins. Vocês sabem o que são os Zeppelin? Zeppelin é esse dirigível, né? Que era o primeiro meio de transporte aéreo que se tem conhecimento, né? Que se foi produzido. Antecedeu os aviões. Que era esse balão, esse dirigível de ferro, tá? Que atravessava o Oceano Atlântico, fazia escala no Brasil, ia para os Estados Unidos, voltava para a Europa, circulava pela Europa, Alemanha, Inglaterra, França, voltava para o Brasil. Tá? E, bom, o Recife teve essa área, na década de 30, escolhida como um campo de pouso dos Zeppelins. Tá? Então, essa área na década de 30, por ser uma área afastada do centro urbano, hoje já não tanto, hoje já é uma área muito próxima do centro urbano, né, porque a cidade cresceu nesses quase 100 anos de história do Campo do Jequiá, a cidade cresceu. Então, já é uma área muito próxima. Mas na década de 30, essa localidade, que hoje é um centro histórico da cidade do Recife, que hoje é um patrimônio histórico da cidade do Recife, essa área era uma área de mangue, tá? Uma área descampada, né? Ideal para ser um campo de aterrissagem desse dirigível, né? Que era um dirigível altamente inflamável, né? Perigoso, podia pegar fogo, né? Então tinha que ser isolado da cidade. Tá? Então, essa área foi escolhida geograficamente por causa do clima, dos ventos que facilitavam o transporte aéreo, né? Até pelo Atlântico, até o Brasil. E essa área foi escolhida como uma escala dos Zeppelins, tá? Em 1930.
E essa primeira imagem que eu trago é de um slide que eu fiz há algum tempo atrás, mas essa primeira imagem que eu trago é para mostrar o Zeppelin para vocês, que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Tem a música do Chico Buarque, né? Geni, que fala do Zeppelin, tem aquela banda Led Zeppelin também, que tem a capa do Zeppelin, que tem a capa não, que tem a origem do nome inspirada nesse dirigível, né? Que era, assim, um ícone da modernização do mundo, dos meios de transporte. E aí o que acontece? Os Zeppelins fizeram parte da história da modernização do Recife. Tá? Fizeram parte da modernização do Recife, da cidade do Recife. Tá? Em 1937, houve um grande acidente com o Zeppelin nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Tá? E aí os aviões já estavam bem desenvolvidos, então mundialmente se chegou à conclusão de que os Zeppelins eram muito perigosos e todas as bases foram desativadas. Tá? Em 1939 começou a guerra, Segunda Guerra Mundial, os alemães perderam e como era um dirigível alemão, todas essas bases foram destruídas. Né? Todas as torres que funcionavam como torre de atracação, o dirigível tinha que ser atracado nessa torre, então todas as torres foram destruídas, porque era um elemento da cultura alemã, da ciência alemã, e aí houve esse mal-estar, destruíram. A única torre no mundo que ficou preservada foi essa torre que hoje está no Campo do Jiquiá, aqui numa área da periferia do Recife. Tá? E aí, bom, né, diante disso, na década de 80, o Poder Público do Recife, né, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, junto com a Prefeitura do Recife, né, resolveram tombar essa área como uma área histórica da cidade do Recife. Tá? E a desenvolver uma série de projetos culturais para essa área, a construção de um museu do Zeppelin, tá? A construção de um centro de línguas para ensinar adolescentes e jovens outra língua, para treiná-los para serem futuros guias turísticos, etc. Na década de 90, com o intenso processo de favelização da área, o Poder Público do Estado de Pernambuco e a da cidade do Recife resolveram ampliar esse tombamento para nível federal. Então, foram produzidos, junto também com o Museu do Zeppelin, lá na Alemanha, numa cidade chamada Friedrichshafen, foi produzido ali um laudo, um documento em prol do tombamento federal dessa área. Né? Essa área deveria ser tombada nacionalmente, não só em nível municipal, estadual, mas em nível nacional. E aí começou um processo de tombamento que, infelizmente, não deu certo, porque haviam diversas representações de como esse lugar deveria servir ao público. Né? A prefeitura e o Estado queriam fazer meio que um shopping a céu aberto, com museu, com área poliesportiva, com um centro socioeducativo, etc., isolando essa área desse processo de favelização que estava tomando conta. O IFAM tinha uma outra representação sobre esse patrimônio histórico, né? Queria isolá-lo um pouco, construir um certo tipo de bolha para manter essa área preservada e afastar esses processos, esses projetos culturais um pouco dessa área, colocar um pouco mais afastado da área. E aí se desentendeu o IFAM e a prefeitura, e terminou o IFAM saindo. O mercado imobiliário também tinha uma representação que eles almejavam propagar referente a essa área, né? Queriam fazer um processo de higienização da área, né? Tirar essas comunidades que tinham invadido a proximidade da área e fazer meio que
um centro cultural e, ao mesmo tempo, empresarial isolado dessa área. Né? Houve até um projeto para se construir um estádio de futebol na área, na época da Copa do Mundo no Brasil, mas que não deu certo. Né? Terminaram levando para outra cidade, Camaragibe, aqui um pouco mais distante do centro do Recife. Então, ela é uma área que tem quase 100 anos de história, tá? E que tem uma importância muito grande para a cidade do Recife. E, por essa importância, ela é uma área que ela está em disputa, né? Em disputa desses vários agentes políticos, empresariais e, principalmente, né, da população local que vive nessa área já há muitos anos, que começaram a habitar essa área desde a década de 30, né, justamente por ter uma representação de que essa área seria uma área que ia se desenvolver, que traria, né, dinheiro para eles, né, segurança para eles desenvolverem comércio, desenvolverem suas atividades para levantar renda para eles. Então, minimamente nessa minha fala, a gente percebe que há ali, no mínimo, 4 representações e 4 projetos, intenções sobre essa área histórica, disputando essa área histórica. A população do local, né, que é uma população humilde, mas que tem ali uma série de referências e de ligações com essa área. A gente tem um poder público municipal e um poder público federal, né? E a gente tem o capital imobiliário, né? 4 representações, 4 estratégias, 4 projetos, 4 visões de mundo sobre essa área. Tá? E aí, por que eu trouxe esse texto para a gente discutir hoje? Tá? Para mostrar para vocês como essas diferentes representações são construídas sobre um bem histórico-cultural importante para a cidade, e para a gente falar um pouco sobre a política, né, de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Tá? Então, esse texto vai servir para a gente ali aprender um pouco sobre a política do patrimônio cultural brasileiro e para a gente aprender um pouco, né, que dentro dessa política, quando a gente identifica um bem de importância histórica, não existe só uma representação, só uma visão sobre aquele bem. Existem várias visões, vários interesses, tá? Sobre um bem de importância histórica e patrimonial para uma cidade. Então, esse é o Zeppelin atracando na Torre do Jiquiá, no campo do Jiquiá, que foi um dos primeiros aeroportos da cidade do Recife. Tá? O primeiro, na verdade. Bom, quando o Zeppelin, né, chegou ao Recife, foi como se o progresso estivesse chegando na cidade. O primeiro meio de transporte aéreo, ele estava vindo para a cidade, tá? Então, mobilizou, né, diversos representantes da cidade do Recife, desde o pessoal dos jornais até o pessoal do poder público, os empresários locais, etc., a comunidade que morava ali no entorno, etc. Bom, uma dessas pessoas que ficou assim deslumbrada com a vinda do Zeppelin para a cidade foi um poeta chamado Ascencio Ferreira. Tá? Então, o Ascencio Ferreira, ele escreveu esses versos, tá? Eu destaquei aqui em azul, para falar sobre a vinda do Zeppelin para a cidade. Tá? Então, ele começa simulando uma transmissão de rádio, né? Uma transmissão de rádio entre o Zeppelin e o campo, e o aeroporto, o campo de pouso, em várias línguas, né? Espanhol, italiano, inglês, né?
para mostrar como o Zeppelin era um ícone do progresso, que conectava vários povos de várias línguas, de várias partes do mundo. E agora o Recife passaria a fazer parte desse circuito global de transporte de passageiros. Tá? Então, o poeta, ele começa apresentando para o leitor essa visão cosmopolita, essa visão global do que o Zeppelin representava para o Recife na época. Né? Depois, ele continua a simular uma transmissão de rádio, né? E aí ele sai dessa visão global do Zeppelin, né? Que o Zeppelin representava um meio de transporte que cruza fronteiras, que conecta ao mundo, e ele começa a fazer uma referência, né, ao modo como o recifense da época via esse ícone do progresso, né? Então, olha, parece uma baleia se movendo no mar, parece um navio avoando nos ares. Isso é invenção do cão. Ô, coisa bonita danada. Viva Zeppelin! Aí termina em alemão, porque o Zeppelin era uma tecnologia alemã, né? E finalmente o dirigível atracou na cidade do Recife. Então esse poema aqui mostra, né, o contraste entre o moderno, um dirigível global, que havia de mais tecnológico no mundo, né? Você voava antes do Santos Dumont, isso daí, antes do avião, né? Você voava, e isso em contraste com a visão local do recifense, do matuto, do homem simples, de uma cidade que ainda não havia se modernizado por inteiro. Tá? Então, essa foi uma das representações, das primeiras representações construídas sobre o Zeppelin. Ele é um meio de transporte moderno, um ícone da modernidade, que vai revolucionar e modernizar um Recife que na década de 30, né, 40 anos só após a abolição da escravidão, arredondando, se queria moderno. Um Recife que queria se modernizar. Tá? Então, essa foi uma das primeiras representações que foram construídas e que até hoje é evocada. Tá? Então, vejam só, o Zeppelin ele ligava Berlim, Friedrichshafen, Barcelona, Sevilha, Natal, Recife, a Bahia, o Rio de Janeiro. Tá? Haviam as empresas aéreas, como a Lufthansa, a Condor, que ainda hoje atuam. Tá? Mas só que os aviões eles eram apenas um meio de transporte continental. Eles só voavam pelo continente. Para atravessar o oceano era necessário um meio de transporte mais robusto. E aí os dirigíveis faziam isso. Então haviam as conexões entre os aviões, tá? E os Zeppelins. Mais ou menos como é hoje, né? Quando a gente desce de um avião em São Paulo e de São Paulo pega um voo para a Argentina, ou quando a gente desce, né, de avião ali sei lá, nas ilhas de Cabo Verde, pega um voo para a Europa. Tá? Então haviam essas conexões. Só que os dirigíveis faziam esse transporte transatlântico, transpacífico, e os aviões faziam apenas a conexão continental. Tá? Então era assim que era o Jiquiá naquela época. Um mangue, né? Um mangue em que a gente via ali um contraste, exatamente como disse o poeta radialista, entre o moderno, o Zeppelin, né? Um ícone de modernidade, e o atraso, né? Crianças descalças, sem camisa, relativamente humildes. Tá? Vejam só, o Zeppelin era esse luxo, isso aqui era dentro do Zeppelin. Era um luxo. O Zeppelin era um luxo moderno e o Jequiá era um bairro atrasado.
né? Os miudeiros que vendiam comida, os restos das vísceras dos animais, ou vendiam frutas, os balaeiros, né? O Zeppelin ao fundo, os balaeiros aqui na frente. Tá? Então, como eu disse, a primeira representação que se construiu do Zeppelin era de que ele iria trazer o progresso e a modernidade para o Recife, que apesar de ser uma cidade que estava se modernizando, ainda era uma cidade que a gente via ali um mundo muito rural, um mundo muito agrário, né? Um mundo de escravos recém-libertos, que não tinham condições de morar nas áreas urbanizadas, e iam morar nas áreas de mangue, com seus mucambos, né? Então, era um evento que se transformou num ícone de modernidade para a cidade. Aqui a gente tem uma propaganda de 1936 da Caixa Econômica Federal, né? Comparando os serviços do banco, né, a Caixa Econômica, a rapidez do dirigível para atravessar o Atlântico. Tá? E em 1937, o dirigível fez essa rota de 1930 até 1937. Em 1937 houve esse incêndio que eu disse para vocês, que pegou fogo nesse dirigível, ali perto de Nova York, em Nova Jersey, fica ao norte de Nova York. E aí todos morreram. Tá? Então o Zeppelin sempre me despertou muito interesse. E aí eu fiz essa pesquisa de mestrado justamente para entender como esse ícone de modernidade foi representado ao longo da sua história até se tornar um patrimônio cultural da cidade, uma área de favelização e em que diversos grupos estão disputando aquela área, construindo representações sobre aquela área. Ou seja, não existe só uma representação sobre aquela área, existem diversas representações dos vários grupos de interesse naquela área. Então chamou minha atenção, eu fiz um trabalho que envolvia tanto levantamento documental quanto entrevistas, né? Entrevistas com todos os envolvidos, com a prefeitura, com o IFAM, com as pessoas que moravam no lugar. Tá? E a partir disso, separei esse artigo para a gente falar um pouco sobre a política de patrimônio cultural brasileiro. E aí a gente começa a entrar nela agora. Tá? Bom, pessoal, a política de patrimônio cultural brasileira, ela se divide em 3 fases. Tá? A gente tem uma primeira fase, que começa na década de 30, no mesmo período em que o Zeppelin estava aqui. Para ser mais preciso, em 1937, quando o Zeppelin deixou de ser utilizado como meio de transporte aéreo, foi o mesmo ano, por coincidência, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão brasileiro que vai definir e preservar o que é identificado como patrimônio histórico e cultural do país. Então, em 1937, Getúlio Vargas, né, junto com Gustavo Capanema, que era o ministro de uma pasta lá que misturava educação, agricultura, desenvolvimento da época, eles disseram, olha, o Brasil é um país muito grande e está muito desunido. A gente precisa criar uma política cultural que unifique esse país. Tá? E pensando nisso, se criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, para se criar uma política, né, que fosse identificar elementos da cultura e da história do Brasil, né, que pudessem ser divulgados e pudessem ser utilizados como um mecanismo de união dessa nação tão diferente. O Brasil, nessa época, né, quando a gente vai ali para o norte, ali no Amazonas, perto da Colômbia, não se falava nem português, se falava mais espanhol. A gente pensa cidades como Benjamin Constant, né,
como São Gabriel da Cachoeira, na década de 30, o espanhol era mais falado que o português. Eram as referências de outros, tá? Eram mais referências colombianas, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, que está perto da Colômbia, do que propriamente brasileiras. Então, era uma área que, se o Brasil não se preocupasse com a união cultural da nação, podia se perder. Falava Guarani também. Você chega no Rio Grande do Sul, né? Haviam cidades no Rio Grande do Sul que tinham mais alemães do que brasileiros, italianos. Né? Então, o Brasil era um país fragmentado. Tá? E, por causa disso, Getúlio Vargas, no Estado Novo, junto com seu ministro da Educação, da Agricultura, Desenvolvimento, um mix desses, eles decidem, olha, a gente precisa de uma política cultural que integre esse país num ideal comum de nação, que faça desde com que a pessoa que está lá no extremo norte e até a pessoa que está lá no extremo sul se identifique como brasileiro. Tá? Então, a gente tem essa primeira fase da política de patrimônio cultural na década de 30, em 1937, que vai ser a fase da procura de uma identidade nacional, da definição de uma identidade nacional, de uma cultura nacional. Tá? Depois disso, a gente tem na década de 70 uma segunda fase, que vai ser uma fase em que a política de patrimônio cultural brasileira, uma vez que ela consolida a identidade nacional e esse ideal comum de nação, ela vai se abrir para o turismo, uma vez que o Brasil já identificou o patrimônio cultural representativo da nação, já tombou para preservar, ela precisa manter. Então, ela vai abrir para o mercado de turismo. Patrimônio cultural brasileiro, patrimônio histórico, vai se tornar um recurso para o mercado de turismo. Além disso, nessa segunda fase, na década de 70, a gente vai ver cada uma dessas fases, nessa segunda fase da década de 70, a política de patrimônio cultural ela deixa de ser implementada apenas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela vai ser implementada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A SIFAM vai se transformar em IFAM, vai virar um instituto de pesquisa sobre o patrimônio, vai ganhar mais autonomia para poder definir o que é patrimônio, e ele vai dividir essa autonomia com os estados e municípios. Então, na década de 70, a gente vê tanto o estado e o município podendo opinar sobre o que é representativo da cultura local, já que o Brasil é um país muito grande, Você pensar um patrimônio cultural como o samba, por exemplo, ele é muito representativo do carioca, do fluminense, do Rio de Janeiro, mas o samba já não é tão representativo da cultura de Pernambuco. Aqui são outros elementos, o frevo, o forró. Então, o IFAM, diante disso, decidiu dividir o poder de quem define, de quem escolhe o que é representativo da sua cultura. Então, cada cidade e município passou a desenvolver, a aplicar a política do IFAM de acordo com o que ela identifica como mais representativo da sua cultura. Ao mesmo tempo, trouxe as empresas de turismo para cá. Tá? Depois, a última fase da política do patrimônio nacional, primeira, segunda e terceira, a última fase é a fase da gentrificação. É uma palavra que está muito na moda, gentrificação, porque é quando as empresas imobiliárias passam a definir estratégias de valorização das áreas históricas, pensando na especulação imobiliária. Você passa a produzir aquela área histórica como um recurso turístico, como já era feito, só que de forma mais aprofundada, e você vai desempenhar uma política de higienização. Você vai tirar os pobres dessas áreas históricas e trazer investimentos de empresários e de pessoas que têm capital para investir nessas áreas. E é justamente nesse momento que o campo do Jiquiá, o aeroporto do Zeppelin do Recife, ele vai
começar o processo de tombamento em nível federal. Nesse terceiro momento das políticas de patrimônio cultural no Brasil, que é quando o capital imobiliário quer promover a higienização dessas áreas. E justamente por isso o IPHAN ele desistiu de fazer o tombamento, porque estava havendo uma pressão muito forte do município, junto com essas empresas imobiliárias, para tirar aquela população humilde da área, isolar aquela área e fazer aquela área um tipo de bolha comercial, voltada para o turismo, não só nacional, como para o turismo mundial, e também para arrecadar fundos de investidores que tinham interesse em investir nessa área, reconhecida como a única área do mundo que ainda tem uma torre de atracação de dirigíveis, uma torre de zeppelins. Tá? Então, vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada uma dessas fases. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Alguém quer saber de mais alguma coisa? Vou continuar, então. Tá? Se quiser falar, me interrompa, tá? Fica à vontade. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco dessa primeira fase da política do patrimônio cultural, que é essa fase inaugurada em 1937, tá? E que é a fase em que o Brasil está procurando uma identidade nacional. Tá? Bom, pessoal, um dos precursores da política cultural brasileira é esse cidadão conhecidíssimo, Mário de Andrade, tá? Conhecido pela Semana de Arte Moderna, de 1922. Tá? Que foi uma semana concebida pelos intelectuais, especialmente paulistas e cariocas, mas haviam também representantes do Nordeste, Manuel Bandeira, daqui do Recife, José Lino Rego também, entre outros. Tá? Então, o que a Semana de Arte Moderna ela estava propondo? Que o Brasil, para se modernizar, ele precisava de uma identidade nacional. O Brasil precisava se desvincular desse fetiche pela identidade europeia. Nós não somos europeus, fomos colonizados pelos europeus, mas nós não somos europeus. Então a gente precisava se afastar dessa ideia e procurar a nossa verdadeira identidade, que estava ali na mistura, na mistura de raças, entre aspas. Raça era um conceito que ainda era utilizado nessa época. E o Mário de Andrade, ele foi um dos precursores da política de patrimônio cultural no Brasil. Tá? Inclusive, quando Getúlio Vargas e Gustavo Capanema inauguraram o Estado Novo, Gustavo Capanema foi, junto com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi à procura de Mário de Andrade. Tá? A procura de Mário de Andrade, lá em São Paulo, para que ele pudesse auxiliar na produção de documentos, de metodologias que iriam orientar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a identificar esses elementos representativos da identidade nacional, a identificar esses elementos culturais e também históricos representativos da identidade nacional. Tá? Em 1922, Mário de Andrade ele era um artista, um intelectual, Mas depois da Semana de Arte Moderna, ele foi convidado para ser secretário da Cultura de São Paulo e, pela sua atuação muito competente, alguns anos depois, em 1937, ele foi convidado a auxiliar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da sua época, daquela época, a elaborar essa política de identificação de elementos culturais representativos que representassem a cultura nacional. Tá? Eu não sei se vocês já leram ou já viram o filme Macunaíma. Macunaíma é um clássico da literatura nacional, vocês precisam ler. Tá?
Nenhum brasileiro pode passar pela vida sem ler o Macunaíma. Caso vocês não tenham tempo de ler, assistam um filme, aqui com o Grande Otelo, né, estreando o personagem principal, Macunaíma. Né? E o Macunaíma é muito interessante. O Macunaíma, ele mostra o nascimento de uma pessoa que nasce negra, se torna indígena e depois se torna um colonizador branco europeu. Então, ele mostra exatamente que o Brasil, né, ele não é uma nação europeia, ele é uma nação latina, fruto da mistura de 3 etnias, de 3 raças, entre aspas, diferentes. Então, Mário de Andrade sempre esteve bastante empenhado, né, em apresentar o Brasil para o mundo como um país sincrético, um país fruto da mistura das raças e um país que, se quer se modernizar, tem que encarar isso de frente. Tá? Bom, outro intelectual que estava também pensando a identidade nacional, mas a partir do Nordeste, é Gilberto Freire, que a gente conhece, né? Está na grade da formação de vocês, todos nós cientistas sociais, independente de trabalhar com patrimônio cultural ou museus, vai trabalhar Gilberto Freire, para pensar a sociedade brasileira contemporânea. Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Bom, Gilberto Freire, ele estava num outro movimento. Enquanto Mário de Andrade e os intelectuais da Semana de 22 estavam pensando a identidade nacional numa perspectiva de olhar elementos locais, mas pensando em construir uma representação cosmopolita do Brasil, ou seja, uma representação universal do Brasil para o mundo a partir desses elementos, Gilberto Freire estava mais focado nesse movimento conhecido na literatura socioantropológica, conhecido como regionalismo. Então, Gilberto Freire estava mais empenhado em construir geograficamente uma representação do Nordeste, também pautado nesses valores de que a mistura de raças, entre aspas, é positiva, é interessante, é um diferencial do país, é o que faz do país um país moderno. Mas Gilberto Freire estava definindo elementos da região Nordeste, mostrando como o contato do europeu com o africano e com o indígena contribuíram para desenvolver elementos culturais fundamentais para o Nordeste. E, claro, fundamentais para o Brasil. Né? Gilberto Freire circulou também por todo o cenário político nacional, Rio de Janeiro. Eu acho que em Brasília, depois também, ocupando cargos públicos. Não sei se na época que ele ocupou cargo público, na época que a gestão federal era no Rio de Janeiro, ou se já em Brasília. Realmente não me recordo. Mas ele ocupou cargos públicos na gestão federal. E Gilberto Freire também estava muito empenhado em identificar elementos da cultura nacional, tá? Que pudessem ser mobilizados para se pensar uma identidade nacional. Tá? O Brasil como um país que tem suas especificidades, que tem uma cultura fruto da mistura desses 3 grupos centrais para a composição da sociedade brasileira. Mais um intelectual que, a seu modo, se distanciava desse fetichismo que a gente tem com a Europa. Foi exatamente nessas primeiras décadas do século XX, após a abolição da escravidão, que o Brasil começou, com a expulsão da família imperial, que o Brasil começou a construir as suas bases identitárias, a partir desses elementos culturais que estavam sendo mapeados por Mário de Andrade, em São Paulo, por Gilberto Freire, no Recife e no Nordeste, entre outros. Tá? Então, Casagrande Senzala, vocês já devem ter lido pelo menos um capítulo. Né? Se não leram, logo vão ler, mais na frente. E o Casagrande Senzala ele vai fazer exatamente isso, exaltar a mistura desses 3 grupos étnicos, os africanos, os indígenas e os europeus, como positiva, algo que até então não se fazia. Era visto como negativo. Havia toda uma literatura baseada nas teorias raciológicas que produziam a imagem do Brasil como um país que, por causa da mistura de raças,
não era um país desenvolvido, era um país subdesenvolvido. Tá? Gilberto Freire, Mário de Andrade, cada um a seu modo, foram os primeiros intelectuais nacionais a exaltar, né, que a mistura de raças é algo positivo, que é algo que faz com que o povo brasileiro, né, tenha tido uma maior adaptabilidade aos trópicos. Vejam, o povo brasileiro era composto por um grupo que veio lá da Europa, trazendo um monte de vírus, de doença, que dizimou ali centenas de milhares de indígenas. Os indígenas precisaram se misturar com os europeus para adquirir imunidade em alguma medida e se tornarem resistentes a esses vírus. Uma gripe poderia matar centenas de indígenas. Tá? Os africanos também trouxeram uma série de elementos da África que influenciaram na culinária, na religiosidade nacional também. Então, Gilberto Freire estava exaltando isso. Tá? A positividade da mistura. Bom, e em meio a essas discussões, mas quais elementos nós vamos separar como representativos da identidade nacional? Quais elementos? Né? Então, naquele momento que o Brasil precisava de união, né, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que surgiu no mesmo ano em que os Zepelins deixaram de existir, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seguindo as orientações do Mário de Andrade, foi chamado, né, para o Rio de Janeiro, sede do governo federal na época, para auxiliar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, identificou uma série de elementos da cultura nacional, representativos dos povos de origem africana, representativos dos povos de origem indígena e representativos dos europeus. Mas era um momento da história, né, em que ainda havia muita relutância do poder público em aceitar essa mistura de elementos culturais como gênese da sociedade brasileira. Né? Como vocês bem sabem, o poder público demora a se atualizar. Né? Nós, intelectuais, vocês, futuros intelectuais, a gente produz conhecimento, né? Conhecimento novo sobre o mundo, e o poder público ele demora a se atualizar sobre esse conhecimento, leva anos, muito tempo. Né? Então, quando, na década de 30, chegou um relatório nas mãos de Gustavo Capanema, que auxiliava o Estado Novo na definição dessa política cultural, por meio do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chegou esse relatório, Gustavo Capanema disse, olha, é muito interessante, mas a gente não pode pegar elementos da cultura africana e dizer que é um elemento de importância histórica para o Brasil. Mesmo com Gilberto Freire, mesmo com Mário de Andrade, não vai dar. Então, os gestores públicos da época terminaram pegando ali esses elementos culturais representativos da cultura europeia e terminaram definindo eles como representativos de toda a nação. Tá? E qual foi o elemento-chave que foi definido como elemento representativo do Brasil? O catolicismo materializado no barroco mineiro. Né? Segundo os gestores da época, não havia nada que representasse tanto o Brasil como o catolicismo, né? E como o barroco, que é um estilo arquitetônico artístico vindo lá de Portugal e que se manteve no Brasil, né? Dentro da construção arquitetônica religiosa brasileira até os dias de hoje. Hoje a gente ainda vê uma igreja com traços góticos, com traços diferentes do barroco. Mas até o começo da década do século XX, você tem essa arquitetura religiosa brasileira, ela é toda barroca, está presente em todo o território nacional, desde Manaus, do Acre, até o sul do país. Tá? Então, os gestores públicos da época terminaram definindo como um elemento
síntese da cultura nacional, o barroco, né? E Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, a gente viu agora, semana passada, afetada pelas chuvas, foi escolhida como marco, né, do barroco nacional. Porque com a mineração, né, com os interesses da coroa portuguesa em Minas Gerais, ela se urbanizou e cresceu muito rapidamente. Hoje a gente vê as consequências da mineração, né, no estado de Minas. Mas ela se urbanizou intensamente e se transformou num ícone da arquitetura barroca no Brasil, que tem na Bahia, que tem em Olinda, que tem em Recife, que tem em Alagoas, que tem em todos os estados da Federação do Brasil. Tá? Então, a primeira fase da política de patrimônio cultural nacional tinha exatamente isso como característica, né? Essa procura por consolidar uma identidade nacional com base em elementos culturais comuns. Tá? Essa ideia do barroco como ícone da identidade nacional, ou seja, um elemento da cultura parado no tempo, estático. Tá? E o principal instrumento de preservação foi o tombamento. O tombamento dessas áreas, para que ninguém pudesse mexer. Tá? Então, Ouro Preto é como se fosse um museu ao céu aberto. Uma arquitetura de 200 anos, no mínimo para se falar de 200 anos, 300 a 200 anos, que foi tombada como centro histórico e que ninguém pode mexer. A não ser que o atual órgão que fiscaliza o patrimônio nacional libere, que atualmente é o IPHAN. Durante todo esse período que se seguiu ao encerramento das atividades do Zeppelin no Jequiá, a área passou por diversas mudanças, né? A área foi fechada, ficou sendo administrada pelo município, depois passou a ser administrada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, depois foi administrada pela Marinha do Brasil, né? Depois foi para o Banco Nacional de Habitação, para a Caixa Econômica Federal, ou seja, era uma área que ninguém sabia o que fazer. Mesmo já havendo uma política de patrimônio cultural, que estava buscando ali as origens, o elemento mais primário, originário da identidade nacional, não se sabia o que fazer com essa área. Tá? E a área passou por diversas modificações. E a área é essa hoje em dia. Tá? É toda essa área verde. Você vê que teve um intenso processo de urbanização. Tá? Aqui é o centro da cidade, do Recife. A área central, o polo administrativo, Recife Antigo. Tá? Aqui é a Torre do Zeppelin, a torre de atracação do Zeppelin, onde o Zeppelin atracava, como a gente viu na primeira imagem. E toda essa área verde é a área que tem entrado em disputa pelo poder público, municipal e federal, pelo capital imobiliário, que quer fazer dessa área um grande empreendimento imobiliário, um monte de prédio, isolar, para não chegar a ninguém, e pelo pessoal que habita o entorno, que são essas comunidades carentes de serviço de saúde, de serviço de saneamento básico, de urbanização, etc, etc, etc. Tá? Então, durante os anos que se seguiram, a implementação de uma política de patrimônio cultural no Brasil, essa área foi virando um elefante branco que ninguém sabe o que fazer com ela. Tá? Então, é essa, mais ou menos, a área hoje. Né? A área, depois que saiu da mão da Caixa Econômica Federal, ninguém mais quis assumir, e terminaram colocando na área uma base militar. Hoje em dia tem uma base militar. Só por isso que essa área toda não foi invadida, porque tem uma base militar bem aqui. Então, se não fosse isso, toda essa área já não existiria mais. Já teriam pego a torre e vendido todinha. É de ferro, teriam desmontado a torre e vendido toda. Então, hoje em dia,
essa área, ela é da Polícia Militar e é assim que ela se encontra. Tá? Essa área aqui do entorno, você vê que é uma área assim humilde, periférica, como se diz, e a torre do Zeppelin. Está bem avariada. Ela foi restaurada na década de 90, a terceira fase das políticas de patrimônio cultural no Brasil. Ela foi restaurada e está diferente. Ela foi restaurada, ficou como era original. Aqui, nessas hastes, elas rodam num círculo, a torre ela vai rodando, o dirigível vem, é fixado por um cabo de aço na torre, a torre vai rodando e o cabo de aço vai enrolando e o dirigível vai baixando, até que ele pousa no chão e as pessoas podem descer. Tá? Então, essa área foi passando de mão em mão. Tá? Com o passar do tempo, né, houve mudanças nas políticas de patrimônio cultural e histórico do Brasil. Uma das principais mudanças, como eu disse, foi que o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se transformou no IPHAN na década de 70. Ele era um serviço que estava vinculado ao Ministério da Agricultura e Educação, que Gustavo Capanema tomava conta. Então não tinha autonomia, ele prestava um serviço estatal, tá, a os ministérios que gerenciavam a federação. Na década de 70, né, a SIFAM se tornou IFAM, virou um instituto de pesquisa. Feito o ICS, né, o ICS, o curso de Ciências Sociais, era no IXICA. Quando a professora Raquel teve ali na reitoria, que conseguiu articular junto com o pessoal da UFAL, com o pessoal de Brasília, aí o curso de Ciências Sociais saiu do IXICA e se transformou num instituto de Ciências Sociais, com mais autonomia para a contratação de professores, para ampliar vagas, para abrir pós-graduação, etc, etc, etc. Com a SIFAM foi o mesmo. A SIFAM estava dentro de uma organização maior e, como ela se transformou em FAM, ela ganhou mais autonomia para pensar a política de patrimônio cultural nacional. Então, a primeira coisa que o IFAM fez foi descentralizar a política de patrimônio histórico nacional. Descentralizou. Então, olha, agora cada estado e município vai identificar o que ele acha mais representativo do seu patrimônio, da sua história, da sua memória, da sua cultura. E essa foi a brecha, para que o Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife dissessem, olha, a Torre do Jequiá, ela é um ícone da modernização da cidade, ela é representativa da nossa história, da história da modernização do Recife. Então, é a partir disso que a gente vai começar a pensar no tombamento dessa área. E aí, na década de 80, surge, em 83, o primeiro processo de tombamento do campo do Jequiá, que é um processo de tombamento que vai pegar toda essa área verde, como uma área de importância não só histórica, mas também ambiental. De importância histórica, porque essa é a única torre de atracação de Zeppelin que ainda está viva no mundo. Todas as outras foram destruídas por causa da Segunda Guerra. Todas. Essa só não foi porque estava num lugar muito fora do eixo da guerra. Apesar de ter sido base para os norte-americanos. Serviu de base. Os norte-americanos guardavam armas aqui. Desembarcavam no Porto do Recife, o Porto do Recife está bem aqui, e guardavam armamentos aqui. Ainda tem hoje os galpões dos militares norte-americanos. Foram revitalizados. Tá? Então, na década de 70, quando há essa descentralização da política de patrimônio histórico e cultural, começa a haver uma série de projetos para que aquela área, conhecida na cidade como Campo do Jequiá, seja tombada e preservada.
E aí eles conseguem, na década de 80, tombar a torre, ninguém pode mais mexer, a não ser que seja um especialista em restauração, como aconteceu agora, recentemente, no ano 2000, quando o Jobson Figueiredo, que é um restaurador importante aqui do Recife, trouxe uma equipe alemã para cá para restaurar a torre e deixar ela igual a como ela era na década de 30. E teve aquela área todinha verde, classificada como patrimônio ambiental, e como está no entorno da torre, foi também, digamos assim, resguardada para evitar invasão, tudo, o quartel foi colocado lá para proteger, etc. Tá? Então, essa é a segunda fase das políticas de patrimônio cultural. Ela sai das representações nacionais, né? O IPHAN deixa de procurar um bem, não deixa, mas ele divide o poder que ele tem de procurar bens culturais representativos da nação, e ele passa a dividir esse poder com estados e municípios, para que os estados e municípios auxiliem a identificar bens que representem tanto o estado como o município, localmente, os elementos culturais que são importantes, representativos daquele lugar. Tá? Então, em 1970, houve uma grande mudança que contribuiu para o primeiro tombamento do campo do Jiquiá e da Torre dos Zeppelins. Tá? Essa mudança foi possível pela descentralização da política do patrimônio cultural nacional e, ao mesmo tempo, houve outros atores entrando em cena. Né? Houve uma união entre o patrimônio histórico e o turismo. Então, as empresas de turismo, como a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, e a Empetur, que é a empresa pernambucana de turismo, começaram a pensar projetos para ganhar dinheiro com o patrimônio cultural, porque, afinal de contas, é preciso muito dinheiro para conservar esses bens, e o Estado brasileiro ele não tem esse dinheiro. Tá? Até tem, mas não é prioridade. Os órgãos estaduais e municipais começam a ganhar força para identificar, para preservar o patrimônio local das cidades e municípios. Nesse mesmo momento, começa a haver processos similares, interesses similares aí em Alagoas, Penedo, o Centro Histórico de Penedo, vai começar a se haver ali o interesse em se tombar o Centro Histórico de Penedo, que só vai se concretizar na década de 90. Piranhas, quando a Chesf vai para Piranhas, e para Xingó, para Paulo Afonso, e começa os próprios engenheiros da Chesf a se preocuparem com, olha, se a gente continuar avançando aqui, daqui a pouco Piranha não vai existir, porque haviam projetos das hidrelétricas que iam submergir Piranhas. A própria equipe de engenharia da Chesf disse, não, aqui tem que parar como está. E a única forma que tem de parar isso aqui é Piranha ser tombada como centro histórico. Então, teve ali estratégias do município, do estado que não deram certo, terminou o IPHAN reconhecendo Piranhas como centro histórico. Então, graças a essas transformações, que muito do que a gente conhece como patrimônio cultural hoje, em áreas urbanas, foi possível se materializar. Tá? Começam a haver outras categorias para se pensar o patrimônio. Lembram que eu disse que quando a SFAM prestou contas, chegou com um relatório, prestou contas do que eles haviam identificado como patrimônio cultural nacional e histórico. Eles trouxeram patrimônio tanto representativo da colonização, quanto também representativo da etnia indígena, das etnias africanas que vieram para cá, e que o governo federal disse, não, esse não é o momento, a gente vai ficar apenas com o barroco, que é representativo do cristianismo e do catolicismo desde o começo do Brasil, porque o Brasil começou a ser Brasil. Pois bem, agora na década de 70, quando
o Serviço do Patrimônio virou Instituto do Patrimônio, houve mais autonomia para se pensar o patrimônio histórico e cultural desses grupos negligenciados na primeira fase. Tá? Então surgem novas categorias, patrimônio imaterial, patrimônio ambiental. Tá? A partir disso, você pode pensar em todo o patrimônio imaterial deixado como um legado da cultura africana, né? A religiosidade, né? O candomblé, por exemplo, a comida, o acarajé foi registrado como patrimônio recentemente, pão de queijo em Minas, a rapadura, né? Aqui em Pernambuco, no Nordeste, né? O meio ambiente, áreas de mangue, por exemplo. Tá? Então, com todas essas transformações, o campo do Jiquiá passa a ser considerado importante, ao mesmo tempo em que se consolida como um local de referência histórica, mas um local de vulnerabilidade da cidade do Recife. Tá? Então, graças a essas transformações, o campo do Jiquiá pôde, né, ser visto como um patrimônio representativo da cidade do Recife. E, frente a esse processo intenso de invasão que ele estava sofrendo, uma série de estratégias voltadas para reconhecer esse lugar como patrimônio histórico da cidade e conter o processo de favelização foram tomadas. Tá? Então, o poder público ele vai passar a representar esse patrimônio de um modo, né? O poder público do Recife, preocupado com o intenso processo de favelização da área histórica, onde havia a única torre de atracação de Zeppelin no mundo, o poder público vai representar aquele lugar de um modo, né? Olha, uma área que precisa ser preservada para conter o processo de favelização, principalmente. A gente não tem dinheiro para restaurar, mas a gente reconhece aquela área como um lugar central da história da cidade, tomba, e uma vez que o lugar vai ser tombado, né, delimitado como patrimônio, a gente contém o processo de favelização. Tá? As empresas de turismo passam a representar aquele lugar como um recurso para os seus interesses econômicos. Olha, a gente está falando de uma área verde, um oásis verde, no meio de uma série de comunidades carentes que não tem nada, que a gente pode isolar, uma vez que ele está tombado, e investir capital para fazer desse lugar um lugar turístico, como o Recife Antigo, por exemplo. Recife Antigo é uma ilha, não sei se vocês conheceram, é uma ilha isolada. Então, eles tiraram as pessoas pobres do Recife Antigo, isolaram ela e ficou a ilha isolada pelas pontes, que quando tem ali atividade cultural, eles botam uma viatura policial em cada cabeceira da ponte e só entra quem a polícia revista e identifica como uma pessoa que não vai consumir. Né? E, bom, ao mesmo tempo que a área passa a ser uma área de interesse do poder público, das empresas de turismo e do capital imobiliário, ela passa a ser também uma área de interesse das populações que interagem diretamente com o campo do Jequiá, porque elas começam a se sentirem ameaçadas. Olha, falando muito nessa área, a prefeitura está vindo muito aqui, está vindo esse pessoal das empresas aqui, a gente tem que cuidar do que é nosso. Então começam as lideranças comunitárias a se articular, etc. e tal, porque aquela área representa a moradia deles, representa o lugar onde eles nasceram. Eles não estão, às vezes, nem interessados na Torre do Zeppelin, estão interessados em outros elementos que constituem aquela área como patrimônio. O mangue, por exemplo, né? Os balaieiros que vinham com os balaios, como a gente viu no começo da aula. Tá?
Então, esse lugar, o Campo do Jequiá, ele tem diversos sentidos, né? Diversas representações para a população, para o poder público, para o mercado imobiliário, para as empresas de turismo. Né? Então, essa segunda fase da política de patrimônio, ela vai ser importante, mas, ao mesmo tempo, ela vai externalizar essas diferentes representações sobre os lugares históricos e ela vai externalizar os conflitos que envolvem as apropriações desses lugares históricos, pelas empresas, pelos moradores, pelos comerciantes, pelas prefeituras, pelas secretarias de cultura, etc, etc, etc. Então, o que é que marca essa segunda fase das políticas de patrimônio? Né? Primeiro, essa entrada das empresas de turismo para garantir a sustentabilidade financeira dos bens das áreas históricas. Segundo, uma coisa que foi muito positiva é que o patrimônio deixa de ser visto apenas como material e passa a ser visto como imaterial e ambiental. Então, isso dá brecha para preservar elementos culturais que até então foram negligenciados, representativos da cultura africana, representativos da cultura indígena, representativos da cultura sertaneja, campesina. E, ao mesmo tempo, dá brecha para preservar o meio ambiente como um patrimônio. Patrimônio importantíssimo. Né? O mangue é importantíssimo. É um patrimônio nacional importantíssimo. Né, para a gente pensar a manutenção do nível das águas nas cidades, para a gente pensar a própria filtragem natural das águas. Né? O mangue é um filtro natural, sobrevivência de espécies, biodiversidade, etc, 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 etc. E, né, além do tombamento, para garantir a preservação do bem, a gente tem um registro. Né? Então, os bens de natureza imaterial, eles não podem ser tombados. Como é que você vai tombar uma coisa que é imaterial, não é palpável? Né? Então, passa a ser registrado. Então, o IPHAN tem um livro de registro. Né? Quando ele foi reconhecer o acarajé, por exemplo, como um patrimônio cultural, ele foi registrado no livro de registro, registrado como se faz, como a baiana deve se vestir, qual é o tipo de ferramentas que a baiana utiliza na cozinha para produzir o acarajé, como é a receita de um acarajé tipicamente baiano. Tá? E, bom, nessa segunda fase, o Campo do Jequiá ele vai ser tombado. A segunda fase do patrimônio histórico, né, no Brasil, que é essa aqui, que tem esses marcos, dá brecha para o Campo do Jequiá ser reconhecido como um patrimônio histórico da cidade do Recife. É reconhecido em nível estadual e municipal. Tá? E aí a gente entra na terceira fase das políticas de patrimônio cultural e histórico no Brasil, que é a fase de gentrificação. A gentrificação é um conceito que foi trazido da Inglaterra, tá? Para a gente pensar desenvolver a política de valorização das áreas históricas das cidades. O conceito de gentrificação na Inglaterra, ele surge nas áreas degradadas. As áreas degradadas, né, os centros das cidades começaram a virar áreas degradadas, né? Muita violência, tráfico de drogas, assalto, prostituição. Então as pessoas começaram a ir para os subúrbios, né? Para os subúrbios, e foram deixando os centros das cidades abandonados. Você não quer sair de casa e ver uma pessoa fumando crack na sua porta. As pessoas têm medo. Você não quer sair de casa e uma pessoa botar uma arma na tua cabeça e te assaltar. As pessoas têm medo. Então, as pessoas começaram a ir para o subúrbio e os centros foram ficando esvaziados. De repente, um grupo de empresários
começaram a comprar os imóveis do centro. Estava barato, porque ninguém queria, começaram a comprar. Em tudo que eles começaram a comprar, eles começaram a revitalizar e a produzir aquelas áreas como áreas turísticas. Começaram a produzir aquelas áreas como um cartão postal da cidade. A mesma coisa que fizeram aqui no centro histórico do Recife Antigo, que tentam fazer no Jaraguá, aí em Maceió também. Transformam essas áreas em polo cultural, etc. Então, eles começam a especular. Compram uma área, um imóvel degradado, pintam a fachada e começam a dizer que aquele imóvel é um novo empreendimento gastronômico, cultural, e aí as pessoas começam a se interessar, as pessoas começam a frequentar, aquela área começa a ser valorizada, de repente você comprou um imóvel por 100 mil reais, aquele imóvel está valendo R$1 milhão, porque está naquela área, está sob especulação imobiliária sendo valorizada. E aí o nome disso é gentrificação. É quando você tem uma área degradada que ninguém quer morar, você começa a comprar os imóveis, valorizar aqueles imóveis e a expulsar as pessoas indesejadas da área. Então você começa a expulsar os bandidos, a gente começa a expulsar os viciados, começa a expulsar as prostitutas e os garotos de programa, começa a expulsar os assaltantes, etc, etc, etc. De repente, aquela área tem um boom de especulação, de valor, valoriza muito, e vira uma bolha dentro da cidade, uma centralidade histórica, que é produzida como centralidade histórica, porque já é uma área que tem uma história dentro da cidade consolidada. Os centros urbanos são os primeiros, digamos assim, núcleos, né, das cidades. E então você constrói uma bolha nessa área que só entra quem vai consumir. E aí eu trago essa imagem, né, do Zeppelin, da torre do Zeppelin, na estação central de metrô do Recife, para mostrar justamente a terceira fase das políticas de patrimônio cultural, né, aqui nos anos 2000, que é quando, né, o processo de favelização ele não para, ele não entra dentro da área, porque a área já foi delimitada, mas ele se intensifica muito nas bordas. Se não tivesse a polícia no campo do Jequiá, já teriam desmontado até a torre para vender, para derreter e vender. Eita, Tiago, eu vou querer saber disso daí. Deixa eu só terminar, concluir essa parte, que eu vou querer que tu fale um pouco sobre isso. Então, nesse momento que o poder público olha, o tombamento da década de 80, que a gente impôs fronteiras nessa área aqui para o pessoal não invadir, ele não deu certo como a gente queria, porque o pessoal não entrou na área, mas invadiu tudo aqui, toda a margem foi invadida. Então, se não fosse o quartel da polícia aqui, isso aqui teria sido tudo invadido. Então, não deu certo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que começar a produzir essa área como uma área central. A gente tem que, além de tombar, a gente tem que revitalizar. A gente tem que revitalizar e a gente tem que impedir essas pessoas que não têm dinheiro para consumir de estarem ali invadindo aquela área. Porque quanto mais invade, mais difícil fica da gente transformar essa área num polo cultural atrativo para consumidores de outros países, para consumidores da elite pernambucana, etc, etc. Então, a partir da década de 2000, 2009, que foi quando eu comecei a estudar essa área, que foi quando eu entrei no mestrado, vai começar a haver, né, não um processo de gentrificação, porque é uma área realmente muito difícil de trabalhar, mas vai começar a haver uma série de estratégias cuja finalidade última é higienizar a área, limpar a área, tirar os pobres da área, para transformar essa área num cenário atrativo para os turistas e para os consumidores que querem consumir. Tiago, fala, você ia falar de Maceió, fiquei interessado. Aqui na parte aqui da região norte de Maceió,
está tendo um grande crescimento assim, empresarial na área de construtora e prédios. E tem uns condomínios que dá para ver a desigualdade social. Assim, negócio de 40 metros, uma casa de 4, 5 mil reais, um barraquinho. E próximo a casa de 4, 5 milhões. Quer dizer o quê? A desigualdade social está bem visível. E aqui, né, uma parte aqui que vai passar a pista nova, a duplicação, há certo tempo atrás comprava um terreno de 4, 5 mil. Hoje esse terreno já está valendo 20, 25 mil. Quer dizer, o crescimento social está todo nessa região norte. Quer dizer, e as pessoas estão se afastando. A parte mais nobre se afastando mais para longe assim, das periferias, que era o local central deles. Estão indo mais ao longe e, quer dizer assim, demorando mais a locomoção de um canto para outro. Tiago, você está certíssimo. Tem um caso de gentrificação que é muito famoso aí em Maceió, que é da Vila dos Pescadores, no Jaraguá. Eu orientei uma dissertação de uma menina que fez um trabalho sobre o patrimônio cultural ali no Jaraguá, e em algum momento ela diz, olha, não foi implementado um processo de gentrificação, mas estão tentando implementar. Porque o que acontece? O Jaraguá é um dos metros quadrados mais caros de Maceió. Daqui a pouco eu te passo a palavra de novo, Tiago. O Jaraguá é um dos metros quadrados mais caros de Maceió. Né? E aqui nos anos 2000 começou a haver um processo de expulsão dos mais pobres, e não tem dinheiro para consumir esse metro quadrado mais caro. Então está tendo uma série de estratégias para realocar a Vila dos Pescadores do Jaraguá para outros lugares, tirando eles dali próximo de uma área que eles sempre habitaram, que sempre foi o ganha-pão deles, com a pesca, etc. e tal. Então é mais ou menos disso que se trata, um processo de gentrificação. É quando um grupo de empresários chega numa área, investe nessa área, essa área se valoriza, não naturalmente, se valoriza porque eles estão valorizando, utilizando a mídia, o marketing, etc, etc. E, de repente, essa área fica uma bolha que só quem pode usufruir daquela bolha é quem tem dinheiro para consumir. Quem não tem é tirado. Ou se muda, porque não consegue arcar com os custos. Né? Se você pagar um IPTU de R$ 2.000 no Jaraguá, é o mínimo que você vai pagar de IPTU no Jaraguá, R$ 2.000. Tá? Então, às vezes você tem uma pessoa que está ali habitando ali, que deixa de ter condição de habitar ali, precisa se mudar. Não precisa nem ser expulso assim com a polícia, feito fizeram com a Vila dos Pescadores. Termina sendo uma coisa que você é forçado de outras formas. Diga, Tiago, você quer falar? Também, assim, já que o senhor falou na Vila de Jaraguá, também tem a Vila ali no Vegel, Trapiche, estão tudo aqui na região do Bio. E o próximo dele está o lixão. Que, por exemplo, antigamente o lixão não era ali na Jacarecica, botaram para cá, realocaram as pessoas lá dessa região toda que o senhor falou, e do Trapiche, Vegel, estão todas ali, junto do lixão. A área menos valorizada. Era só esse ponto a mais. Perfeito, Tiago. Seus exemplos são sempre muito bacanas. Perfeito. Então é exatamente disso que se trata. Então a gente vê, né, surgir agora, a partir da década de 90, e aqui no Brasil, mais especificamente agora no século XXI, né, a partir do ano 2000, essa nova estratégia, né, política que vai caracterizar, né, essa estratégia política que vai caracterizar o desenvolvimento das estratégias que envolve o patrimônio histórico em centros urbanos. Então, são essas estratégias de valorização e higienização que afastam os que não têm recursos para consumir e que procuram atrair as pessoas que têm dinheiro para consumir nessas áreas. Então, a partir de 2009, vai começar a haver no campo do Jiquiá toda uma série de estratégias do poder público com as empresas de turismo e com o capital imobiliário para aplicar uma política de gentrificação no campo do Jiquiá e transformar aquela área num parque cultural temático,
com parcerias com empresas alemãs, inclusive com o Museu do Zeppelin alemão, que é um dos museus mais famosos do mundo, na cidade de Friedrichshafen. E, bom, não deu certo. Não deu certo porque é uma área muito complicada. O poder público ele não quer investir, quer que os empresários investam sozinhos. Os empresários até querem investir sozinhos, mas eles querem uma garantia por escrito do poder público que uma vez que eles vão investir, aquele processo de favelização vai estancar e que eles vão tirar aquelas pessoas dali. O poder público não consegue tirar as pessoas que invadiram a área, porque já legalizou as áreas de invasão, já está cobrando energia, já está cobrando água, já está cobrando IPTU. A população fica dividida, porque a população ela fica na expectativa de que, com a revitalização da área, cheguem mais serviços de urbanização para ele, de saneamento, mas, ao mesmo tempo, os empresários dizem, olha, isso não é por nossa conta, a gente vai revitalizar só aquela bolha. Se o pessoal quer serviço público, é a prefeitura que tem que fazer. Aí a prefeitura, não, mas a gente precisa que vocês investam nisso. Então, o IPHAN, percebendo isso, o IPHAN disse, olha, eu não vou me meter nessa confusão, não. Já está tombado em nível estadual, eu não vou, assim, ser utilizado por vocês para fazer um tombamento federal, para depois vocês quererem expulsar os mais pobres e deixarem a área na mão do empresariado, então eu estou caindo fora, se resolvam aí. E aí parou tudo. Aí todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos na área foram suspensos. Tinha um projeto de um museu internacional sobre a história dos Zeppelins que foi suspenso. Tinha um projeto de um planetário, que é um observatório, né, das estrelas, para você pensar, né, em astronomia. Né, Tinha um projeto super bacana também, da universidade, de capacitação das universidades com as ONG, de capacitação dos meninos lá, das famílias, né, que estão ali da comunidade, para que eles pudessem ser agentes de turismo, etc., que também foi suspenso, e a área continua passando por um processo de favelização, porque, infelizmente, as pessoas não têm onde morar e elas precisam, né, se ajeitar como podem. Então, eu estou muito curioso para ver como a área está. Eu confesso que nesses últimos 13 anos eu não tenho mais ido na área. E a minha intenção com esse texto foi mostrar exatamente isso, né? Mostrar como uma área ela é representada de diferentes modos e ela é produzida de diferentes modos nesse cenário de disputa política, né, das políticas de patrimônio cultural, que também é um cenário, né, como nós vamos ver na próxima aula, é um cenário que envolve os museus diretamente, né, porque os museus também são arenas de disputa. A gente pensa os objetos de coleções que foram roubados de um lugar e hoje em dia tem a coisa da briga para que esses objetos voltem, sejam repatriados porque foram levados, etc. e tal. Tá? Então, minha ideia hoje, pessoal, foi apresentar a vocês, né, abrir uma porta para que a gente pense como a antropologia, tá, ela tem estudado, vou passar, Tiago, como a antropologia ela tem estudado esses conflitos que envolvem o patrimônio cultural, seja o patrimônio cultural dentro dos museus, porque os objetos dos museus fazem parte do patrimônio cultural do país ou da cidade onde o museu está localizado, né? Ou então nas áreas urbanas, tá? Então, minha ideia com esse texto, deixa eu parar a gravação, com esse texto foi mostrar para vocês os conflitos